Prezados ouvintes do Opiniões Podcast, eu sou o professor Paulo Regis e o tema de hoje versa sobre a literatura, multiverso e o livro intitulado O Enigma do Castelo. Nossa convidada é a escritora Ana Pregardier. Ela é doutora honoris causa em literatura, mestre em psicologia, MBA em gerenciamento de projetos, em gestão do conhecimento, em paradigma ontopsicológico, bem como em gestão de negócios e instituição empresarial. Especialização em língua latina e filologia românica, em neurociência clínica e em graduações em administração de empresas e história. Também é pesquisadora, empresária e escritora, membro vitalício ocupante da cadeira número 8 da Academia de Letras, Artes e Cultura do Brasil e autora de 51 livros publicados. Escritora Ana Pregardier, esclareça para os nossos ouvintes, por gentileza, como a obra O Enigma do Castelo oferecerá aos leitores uma experiência lúdica, possibilitando que eles tomem decisões sobre o rumo da narrativa. Olá, Paulo Regis. Olá, pessoal que está aqui nos escutando. É um grande prazer estar aqui e vamos lá, vamos falar um pouquinho do Enigma do Castelo. O Enigma do Castelo, ele é uma obra em multiverso. O que é essa obra multiverso, né? A obra multiverso, você começa a ler, ao invés de ter capítulos, ela tem hashtags. Cada hashtag tem, em média, entre uma página e meia página, né? E você começa a ler. Só que você começa a ler a história e ao final dessa primeira hashtag, você vai ter escolhas. Por exemplo, você quer... Eu vou dar um exemplo aqui, Paulo Regis. Vamos supor, eu começo a ler a narrativa dizendo assim... você acorda, está em seu quarto, pela janela vem... você percebe que o sol já está batendo, ainda é cedo pela manhã, mas tem muito barulho na rua. Daí, claro, eu desenvolvo a narrativa ali, mas no final dessa hashtag eu vou colocar: você quer levantar para ir ver o que está acontecendo na rua, o que é esse barulho, ou você quer ficar mais uns minutinhos na cama porque está muito gostoso e você ainda está com sono? E aí eu dou duas ou mais opções para o leitor, para a leitora. E aí, por exemplo, se você quer levantar e ver o que está acontecendo na rua, eu vou dizer assim: vá para a hashtag 58, por exemplo. Ou, se você quer dormir mais uns minutinhos, vá para a hashtag 120. Daí, quando você escolhe, você vai para essa hashtag da sua escolha. E aí é que está o negócio da interatividade e do multiverso, desses múltiplos universos paralelos que acontecem e modificam a história. Se você, por exemplo, levantar e quiser ver o que tem pela janela, você vai ter uma informação nesse livro-jogo, né? Se você ficar dormindo, de repente eu coloco que você tem um sonho ali e nesse sonho pode ser que tenha alguma informação, alguma coisa que pode vir a ser útil no futuro, ou não. Mas o livro multiverso é isso. Você vai lendo a história e fazendo escolhas a cada passo. Ou seja, cada pessoa acaba lendo um livro diferente. Porque quem ficou dormindo mais um pouquinho, de repente tem essa informação que eu vou colocar no sonho, mas não sabe o que estava acontecendo na rua. Quem vai ter essa informação, mas não vai saber o que tinha no sonho. Então acaba que o livro tem diversos caminhos e vai ter também, é claro, diversos finais, porque cada escolha gera um caminho e uma consequência diferente também. Dessa forma, você pode ter o poder, né, sobre como vai andando a história que você está lendo. É uma forma de navegar nesses múltiplos universos, Paulo Regis. Perfeito. Escritora Ana Pregardier, eu vou insistir mais nessa temática aí do multiverso, porque é comum nos quadrinhos e no cinema o emprego da técnica do multiverso.
Alguns exemplos que nós podemos citar aí são os filmes da Marvel, né, estúdios que são distribuídos pela Disney, bem como aquele filme que foi o ganhador do Oscar de 2023, né, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, nós perguntamos como é que o leitor se comporta em relação a essas narrativas. Eles são introduzidos na literatura dando ao leitor a opção dele perseguir um caminho ou outro. Como é que ele se comporta? Qual é a experiência que a senhora tem nisso? Bom, a experiência do leitor num livro multiverso, ela é totalmente imersiva. Por quê? Porque o livro que você vai ler depende das suas escolhas. Dentro dos filmes, a gente tem muito uso do multiverso, mas às vezes a gente está vendo um filme, por exemplo, ou uma série, enfim, que fala um pouco sobre isso, que trabalha com isso, mas às vezes nós pensamos, né? Não faz isso, vai dar problema. Se for por esse caminho, vai dar problema lá no futuro, ou então não vai ser bom. E mesmo quando tem isso nos filmes, raramente, são poucas as opções que o espectador pode, de fato, intervir e mudar o caminho do filme. Até por uma questão logística, digamos assim, né? Você está vendo um filme no cinema, são várias pessoas, não tem como cada uma escolher o que vai acontecer de diferente no filme e mudar o caminho do filme. Diferente do livro. O livro você está lendo. E quando você, inclusive no livro, no Enigma do Castelo, o personagem principal do livro não é um personagem fora. Por exemplo, se você pegar o livro, Paulo Regis, e começar a ler, você é o personagem principal, você que está dentro da história. Então, o livro multiverso, ele traz esses universos paralelos, mas com a diferença de que você não assiste aos universos paralelos acontecendo. Você que escolhe. É como se fosse uma simulação da vida real. Cada coisa que nós escolhemos a cada dia, nós estarmos aqui hoje conversando sobre o livro Enigma do Castelo, nesse podcast, vocês estarem aqui escutando a gente nesse momento, é uma escolha de vocês. Se vocês não estivessem escutando, estariam fazendo outra coisa. E quais implicações isso teria na vida? Se está escutando, se não está escutando, cada escolha na vida leva a uma trajetória diferente que a gente tem. E o livro multiverso traz isso. O leitor não é um espectador. O leitor, ele intervém e, de fato, vai escolher o caminho da história. Por exemplo, eu tenho um livro que se chama Formatura. Suas escolhas mudarão a história. Onde você é o personagem principal, faz as escolhas. É um livro direcionado ao público jovem, né? Que está no último ano do colégio para se formar. Esse é o público do livro. E a história versa sobre você nesse último ano e você vai fazendo escolhas. Esse livro, por exemplo, Formatura, ele tem 52 caminhos diferentes, histórias diferentes que você vai escolhendo e pode ir entrelaçando, né? Com as suas escolhas, e 24 finais. Então pode ser que lendo o livro Formatura, no final tenha uma tremenda festa que comemore e tudo mais. Pode ser que você reprove na escola e não se forme. Pode ser que você consiga o dinheiro para fazer a festa da formatura ou não. Tudo depende das escolhas. Então tem essa forte preocupação com o empoderamento do leitor. É o leitor que decide o que vai acontecer na história. E essa é uma característica fundamental do livro multiverso, né? Pela sua experiência, isso aumenta de forma muito intensa a criação literária, né? Porque o autor do livro, ele tem que propor várias alternativas, diferente de quem escreve uma história linear, onde não há grandes opções. A senhora falou em 52 caminhos, quer dizer, nós temos que pensar 51 opções, é isso, né? Exatamente. E sabe que a primeira vez que eu comecei a escrever, tentar escrever em multiverso, foi em 2013.
né? E o primeiro livro que eu tentei escrever foi O Enigma do Castelo, que é o que eu estou escrevendo agora. Eu tentei começar a escrever, só que eu começava a escrever e eu me perdia nas histórias. Porque, por exemplo, se você escolheu levantar da cama e olhar pela janela, você tem uma informação. Se você ficou dormindo, você tem outra. Logo, no caminho que você vai seguir depois, eu tenho que ter noção que você não tem aquela outra informação. Então, os caminhos têm que ser muito bem escritos para que as informações não se misturem. Eu não posso citar alguma coisa que você não viu, se você não escolheu ela. Então, eu comecei a tentar escrever e não consegui, Paulo Regis. Daí eu tentei começar, eu tentei usar cores diferentes, não deu. Daí eu peguei aquele rolo de papel pardo, sabe, grande, sim. E tentei colocar assim no chão para ir fazendo como se fosse uma árvore de decisões, né? Só que a questão criativa da escrita não funcionou, né? Como árvore de decisões. E daí eu meio que dei um tempo, né? E aí em 2014, eu fui escrever o Formatura, que é esse que eu te comentei agora. Sim. E aí eu escrevi ele pelo Excel, Paulo Regis, acredita? Eu escrevi ele no Excel, esse livro, para não me perder na história. Escritora, e de que forma nós podemos produzir a inclusão e a acessibilidade do grande público na literatura? Essa é uma das grandes propostas do livro do Enigma do Castelo. Desde o início, quando eu pensei nele, eu queria tentar trazer ele de uma forma mais acessível. E esse acessível, ele tem a ver com muitas características. Desde a questão de tornar ele mais imersivo, mais próximo, para que tanto crianças, jovens ou adultos, dependendo do texto, né, e da história, mas que fosse envolvente. Essa é uma forma também de ampliar a acessibilidade. Quando o livro se torna envolvente, se torna agradável, que a pessoa não desiste no meio, né? Mas, para além disso, uma das coisas que é muito importante é pensar em como nós, escritores, vamos redigir esse texto. Porque, normalmente, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa em algo fora, né? É a editora que vai fazer a diagramação, ou vai fazer um livro em braille, ou vai fazer um audiobook. Normalmente é fora. Mas não, nós, escritores, também podemos, na nossa narrativa, incluir elementos de acessibilidade. Por exemplo, se eu tenho uma imagem no meu livro, uma pessoa com deficiência visual que vai usar um leitor de tela para ler o meu livro, né, para escutar o meu livro, o leitor de tela não lê a imagem, não descreve essa imagem. Eu, como escritora, eu posso incluir a descrição da imagem junto com a imagem. Mas isso é meio mecânico. Por exemplo, você imagina que você está ouvindo o texto de um livro, daí descrição da imagem, e daí descreve a imagem, e daí depois segue fim da descrição, e segue a história. Fica meio mecânico. Então, nós, escritores, a gente pode incluir isso na narrativa. Pode ter a imagem, tá tudo certo, mas inclua a descrição como parte da história, como parte da narrativa. Isso fica mais fluido, mais tranquilo, mais gostoso. Para que, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, para que ela possa escutar o livro de forma agradável, né? E orgânica, harmônica. Fica muito mais gostoso. E isso aí é uma responsabilidade nossa como escritor. Não é da editora, não é lá fora. É como nós pensamos a escrita. Essa é uma das formas, né? Perfeitamente. Escritora Ana Pregardir, a palavra está com a senhora para algumas considerações finais. Bom, quero convidar a todos e todas que estão aqui nos escutando para acessar o perfil do Enigma do Castelo ou o meu perfil Ana Pregardir. Porque, gente, dentro do projeto O Enigma do Castelo, que ele está sendo financiado pela Lei Paulo Gustavo, nós temos um curso de acessibilidade na literatura, que nós falamos exatamente sobre isso, sobre como nós, escritores, escritoras, produtores de conteúdo, como nós podemos incluir acessibilidade na nossa produção criativa. Inclusive, a acessibilidade nos abre um campo criativo, assim,
incrível, porque pensando na acessibilidade a gente consegue ter novas ideias, inclusive de como escrever, como produzir conteúdos. Então esse curso está disponível lá no Instagram, tá? @Enigma do Castelo ou @Ana Pregardier, que é o meu nome. Vocês podem entrar, daí o que eu sugiro, gente? Se inscrevam no curso, tem o linkzinho lá para se inscrever. Assistam o curso, são 5 aulas de 50 minutos. E vocês podem marcar a presença, porque este curso tem certificado também. Então, o curso ocorreu entre o dia 16 e dia 20 de setembro, mas ele vai ficar disponível, ele estará disponível aqui no Instagram do projeto e no meu também, vai ficar lá. Então, entrem, quem quiser entender um pouco mais sobre como incluir acessibilidade na sua escrita, na sua produção criativa, entra, assiste o curso, se inscreve e, se quiser o certificado, é só marcar a presença que vai ter lá o link perguntando, quando assistiu? Você bota a data e tá tudo certo, você recebe também o certificado. Muito obrigada, Paulo Regis, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, pessoal, vocês que estão aqui escutando, muito obrigada por estarem aqui. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, pode me mandar no Instagram, @Ana Pregardier. Manda lá que eu respondo, eu faço um story, respondo para vocês, eu respondo por direct. Vai ser um prazer poder conversar sobre literatura e acessibilidade com todos vocês. Agradecemos a escritora Ana Pregardier e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio. Até breve!